deputados, as eleições no Piauí, a atuação dos políticos do Estado. E você viu no dia de ontem a votação do caso Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão, deputado federal pelo Rio de Janeiro, atualmente sem partido, foi preso pelo STF, por uma decisão do STF, após a Polícia Federal apontar em inquérito policial ele como sendo um dos mandantes do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, crime que aconteceu há 6 anos. No entanto, a prisão que foi executada pela PF por decisão do STF precisava passar pelo plenário da Câmara. Na verdade, começou tramitando pela CCJ, foi aprovada, depois foi para o plenário. E no plenário, os deputados tiveram que se posicionar. Muitos se posicionaram, outros não. O fato é que a prisão foi mantida por maioria de votos na Câmara dos Deputados. E como votaram os deputados do Piauí? A gente tem uma cartela para você ver. Vai lá, Alessio. Castro Neto, do PSD, votou sim. Alessio, desculpa lhe interromper, só para explicar que o sim é pela manutenção da prisão. Isso. E o não é pela soltura do deputado Chiquinho Brazão. Vamos lá. Deputado Francisco Costa, do PT, também votou sim. O deputado Florentino Neto, do PT, esteve ausente da votação. Flávio Nogueira, do PT, sim. Jadiel Alencar, do PV, não. Júlio Arcoverde também se absteve. Júlio César, do PSD, também esteve ausente. Marco Aurélio, do PSD, sim. Merlong Solano, do PT, sim. E o deputado Átila Filho, do Progressistas, também votou sim. Muito bem, tá aí, para você entender, o sim continua preso. O não, soltura. A ausência não esteve na votação, não marcou presença, não confirmou presença na votação. E a abstenção é quem esteve presente, confirmou a presença, mas na hora de escolher entre sim ou não, preferiu se abster, preferiu não escolher. E aí, tanto os ausentes quanto a abstenção, a gente pode pôr na conta de bom para o Chiquinho Brazão, de a favor de Chiquinho Brazão, porque precisava de 257 votos para que ele continuasse preso. E o resultado foi de 277 votos, apenas 20 a mais do que era preciso. E então, quem não esteve na votação, terminou contribuindo para que essa votação fosse apertada. E quem se absteve também contribuiu, porque foi um voto a menos para chegar aos 257. A gente tem explicações. O deputado Florentino Neto apresentou um atestado médico. Sim. Ele está doente, não é, Alessio? Isso. Tem aí, inclusive, o documento. Exatamente, o atestado de 4 dias que isentou, né, digamos assim, ele dessa votação. Ele justificou logo após a votação, até por ser um deputado do PT, né, partido que atuou de forma muito firme para que essa votação tivesse o resultado positivo. Está aí, questão de saúde, Departamento de Saúde da Câmara atestado médico de que ele não pôde comparecer para marcar presença nesta votação. Lembrando que a votação, ela poderia ser de forma remota. Exato. Mas o deputado tinha que marcar presença no plenário, tinha que botar digital lá, ele podia até sair depois. Registrar a presença. Mas tinha que registrar a presença lá no plenário. E o deputado Jadiel Alencar votou contra a prisão, votou a favor da soltura. E ele gravou um vídeo explicando o seu voto. Veja. Eu venho aqui fazer um esclarecimento em respeito a todos os piauienses. Dizer para vocês que o deputado Jadiel Alencar jamais votou contra a punição, contra a prisão do que aconteceu com a ex-vereadora Marielle Franco. Eu votei contra o que fizeram com a Constituição brasileira. A maneira que o STF, com todo o respeito que tem à instituição, conduziu a prisão do deputado federal Brazão. Ele deveria ser preso, ele deve ser preso, ele deve ser julgado
condenado. No dia que o processo de cassação chegar nesta casa, eu irei votar pela cassação dele. Sou a favor da prisão, mas de maneira legal, não rasgando a Constituição brasileira e passando por cima dela, como foi feito. Essa casa, no dia que nós tomamos posse, nós fizemos um juramento de respeitar a Constituição e eu estou aqui para cumprir. Então digo à sociedade piauiense que sou a favor da prisão, sou a favor da condenação, da cassação, irei votar pela cassação, mas de uma maneira que a gente respeite a Constituição. A harmonia dos poderes é necessária, mas o respeito entre os poderes também. Tá aí. Lembrando que a prisão foi determinada pelo STF. E ratificada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Que analisa justamente a constitucionalidade da matéria. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Primeiro, que isso aí abre um precedente. Agora, parlamentares que tiverem situações parecidas com a do Chiquinho poderão continuar na cadeia, né? Antes isso não seria possível. Agora temos um precedente. Realmente ele não foi, o processo ainda não foi transitado e julgado, ou tem a cassação também não chegou à Câmara, né, o pedido de cassação, mas isso abre um precedente. Então, a partir desse momento, outros deputados que tiverem algum problema com a Justiça e que for de grande repercussão, como é esse caso, podem sofrer a mesma situação que o Chiquinho. Então, aí tem a questão também da autoproteção. Você lembrou bem, 20 votos apenas, né? Tem esse ponto, é importante ressaltar. Segundo ponto, o Chiquinho ainda não teve tempo de estabelecer laços, né? Ainda não teve tempo de ter ali aquela participação, tanto no Judiciário como na própria Câmara. Ainda não que há situações. Um deputado de 4, 5, 6, 7 mandatos tem uma situação e um deputado novato é outra. E ainda assim ele conseguiu toda essa proteção dos seus pares. E o terceiro ponto, que agora o STF é a nossa geni, né? Tudo que a gente quiser justificar, se puder colocar que o STF é que está fazendo o mal feito, será colocado. E lembrando que o que a gente vê nesse caso em específico é um Congresso liderado por Arthur Lira, uma Câmara que tem um deputado que já é candidato a presidente, Elmar Nascimento, trabalhando abertamente para dar um recado ao Supremo Tribunal Federal, independente do que aquilo represente para a sociedade. Porque um caso desse como o da Marielle, onde se demorou tanto tempo para se dar a resposta que se deu agora, com a prisão de quem mandou matar, é o que aponta a investigação. Estou dizendo isso com base no que a PF apurou, e eu acredito na Polícia Federal como instituição séria desse país. O que a gente vê é que tudo isso termina, para alguns deputados, sendo deixado de lado no intuito de mandar um recado para o Supremo Tribunal Federal. Paulada na geni. Na ideia de não ser atingido pelo Supremo em alguma decisão. Eu acho que não dá certo. É o famoso, o fim justificam os meios, né? Marta Santos. Ananias, o que me impressiona mais, na verdade nem me impressiona mais, né? O que me deixa mais curiosa é saber de que esse é o pensamento do deputado Jadiel, né? O pensamento de muita gente ali, de muitos parlamentares, né? Não foi só ele. E eu acredito que se o caso não fosse o da Marielle, se não fosse um caso de grande repercussão, eles teriam sim derrubado a decisão do Supremo. Sim. Então, é muito difícil defender esse tipo de parlamentar, porque a gente sabe, no final das contas, eles só estão pensando em si próprios e em defender uns aos outros, como a Kátia colocou aqui. Então, acho que o único fato, o único motivo que fez com que os deputados, a maioria deles, tomassem a decisão que tomou ontem pela manutenção da decisão do Supremo,
foi a grande repercussão do caso. Se não fosse, eles teriam derrubado. Se não fosse o clamor popular, se não fosse a repercussão, você não tenha dúvida, de fato, ele não teria continuado preso.